Oi. Olá, queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão do programa Estudo das Cartas de Paulo. Eu gostaria de pedir aos nossos amigos que já se encontram no chat que possam nos dar retorno com relação à imagem, ao som, se está chegando com qualidade para vocês. Hoje, dia 18 de setembro do ano de 2019, nós estamos aqui para realizar o programa de número 137. Abraçamos a todos os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da Rede Amigo Espírita, como também os amigos que estão na plataforma do YouTube, do Facebook, os irmãos da Casa de Kardec, acompanhando pelo site www.feac.org.br, como também os irmãos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. É com muita alegria que nós vamos, nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, pela essa oportunidade bendita de estarmos nos reunindo em torno do estudo das letras cristãs, da Escritura, que reúne em síntese o pensamento, a revelação do mundo espiritual, com vistas a auxiliar o encaminhamento evolutivo da humanidade. Assim, nós pedimos aos bons espíritos que estejam conosco, que eles possam visitar a todos os lares aqui representados, os familiares, amigos, que o nosso encontro seja um instante de trocas de experiência, mas também que os benfeitores possam levar os recursos terapêuticos de fortalecimento, de estímulo para todos aqueles que amamos, que se encontram junto conosco nos lares ou na família, no ambiente de trabalho, mas também os nossos irmãos em humanidade que passam por dificuldades e provas, estando eles na terra ou no mundo espiritual. Que possamos todos fomentar um ambiente que possa trazer luzes, bênçãos, fraternidade e paz. Paz para todos que estiverem ao vivo, mas também os nossos companheiros que nos acompanham com uma audiência semanal, que estas vibrações também envolva-os no momento em que estiverem conectando com a internet, com o recurso
que estamos disponibilizando sem pretensão, mas com muito carinho, com uma expectativa que possa fomentar o bem, trazendo sempre a esperança, a fé e estimulando os companheiros na prática da caridade. Pois bem, nós vamos nesse momento dar novamente boas-vindas a todos os amigos que estão no chat. Desde a nossa companheira Alice, que foi a primeira que adentrou, até a última manifestação, que não é da Leila. Então eu abraço a todos vocês com muito respeito e agradecimento. Que vocês possam compartilhar esse trabalho, que vocês possam se inscrever. A Rede Amigo Espírita já atingiu 301 mil inscritos. O nosso canal do YouTube, Gênese, que começou praticamente, nós fomos movimentar há 2, 3 meses, nós já estamos caminhando para 1000 inscritos. Então nós convidamos vocês para nos ajudar, fomentando, criando, alimentando uma família de aprendizes, de irmãos, que estamos todos em busca da sabedoria e da vivência do amor. Pois bem, meus queridos amigos, então, sem delongas, hoje, 18 de setembro de 2019, estudo de número 137 das cartas de Paulo. Nós estamos especificamente trabalhando a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3º. Já demos bons passos aqui no estudo sequencial e hoje o tema será o templo sagrado. Vamos, portanto, abrir a inspiração, vamos abrir o coração e vamos trabalhar o conhecimento. Nós vamos fazer a leitura do verso 11 em diante. Então, aqueles que estão em casa, eu os convido para abrir 1 Coríntios 3, no verso 11. Repetindo o tema, Templo de Deus. Vou disponibilizar para vocês acompanharem conosco na tela. Vamos lá. Paulo diz assim, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio.
Pois bem, nós vamos convidá-los para hoje, especificamente, trabalhar o verso 16. Então vamos repeti-lo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Pois bem, meus queridos companheiros, o templo de Deus. Paulo de Tarso vem nos chamar a atenção no sentido de reconhecermos que somos o templo de Deus. E quando vem a palavra o templo, naturalmente, a nossa memória vai trazer rapidamente a ideia do templo de pedra, da casa que ficou conhecida como a casa de Deus, a igreja, enfim. E aí, naturalmente, nós temos duas abordagens iniciais. A primeira, me vem aqui agora, eu vou abrir e convidá-los o Evangelho de Mateus, no chamado Sermão Profético. No capítulo 24, nós vamos encontrar uma passagem de Jesus e os discípulos saindo do templo. Então eu vou ler os primeiros movimentos aqui, para a gente poder sintonizar com essa história belíssima. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus vai discorrer, iniciando um discurso belíssimo, que, por sinal, tem uma conexão extraordinária com o próprio livro Apocalipse, que nós temos estudado nas manhãs de sábado e convidamos vocês. Mas Jesus está se referindo ao templo de Salomão. Mais à frente, os discípulos vão perceber que Jesus não se referia propriamente ao templo de pedra, mas ele se referia ao corpo, o templo. O templo é a nossa morada, a casa do Senhor. É óbvio que nós podemos também fazer uma alusão aos templos de pedra que, com o passar do tempo, serão derribados. É história. O Espírito mergulha na terra em busca da sua consciência ampliada, dinamizada, a refletir a luz de Deus no caminho da sua plenitude consciencial. Isso é importante para que a gente possa refletir. A encarnação é um instante sagrado para o espírito. Mergulhar e se ajustar no contexto de uma grande trajetória evolutiva. Nós vamos nos deparar com o Livro dos Espíritos, nas questões que tratam da reencarnação, lá pela 340 em diante,
quando os benfeitores afirmam que o momento da reencarnação é solene, é sagrado, é o início de uma viagem. É a luz que manifesta-se na Terra, em busca, portanto, da sua evolução, da sua perfeição. A destruição do templo tem a ver com as mudanças naturais do processo. Ou seja, das fases da retaguarda materializadas até o caminho para a sublimação. Nós vamos como que vivendo ciclos que são importantes a definir cada etapa do aprendizado. Portanto, cada ciclo tem princípio, meio e fim. Mas é necessário lembrar que estes ciclos são interativos, a definir que a vida é uma grande roda, é uma grande dinâmica, onde o espírito vai definindo um périplo de evolução em torno dos ideais que ele vai elegendo a cada etapa, a cada processo. Então podemos dizer que o templo representa um movimento sagrado. Deus conosco. A manifestação da luz em nós e por nós. O sagrado. E o que significa sagrado? Uma definição de um filósofo do século XIX, sagrado é a função que dá sentido a tudo. Vou repetir. Sagrado é a função que dá sentido a tudo. Então, como estamos em busca da gravitação em torno da perfeição, que é a chamada unidade divina por Paulo de Tarso na questão 1009 do Livro dos Espíritos, sagrado é a função que vai dar, então, esse sentido, essa direção, esse posicionamento e esse reconhecimento dos valores que tem a ver com o nosso ser. Ser espiritual. A consciência, que está muito acima do que nós podemos ainda situá-los, os objetivos dentro do plano emocional, sensorial, psicológico, mental. Nós estamos tentando trabalhar num outro plano, o plano existencial, do eu, do espírito. Olha que beleza. Por isso, a chama sagrada do saber é fundamental para que nós estejamos imbuídos das aquisições que vão favorecer o encaminhamento para este objetivo maior. Sede vós, perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, os templos, os objetivos que nós vamos definindo como meta, eles são pontes que vão favorecendo para a renovação dos propósitos. Não é? Isto para nós é muito interessante refletirmos. Pois bem, agora, vamos falar do Espírito. Quando Jesus dialoga com a samaritana, nós vamos encontrar uma expressão belíssima. Quando ele diz assim, falando para a mulher. Jesus diz assim: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós o adorais, o que não sabeis,
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e verdade. Então, adorar a Deus é honrar os princípios sagrados. Porque a luz divina, ela se manifesta nas trevas no sentido de clarear e definir contrastes, na manifestação da dualidade, não é? Na manifestação que envolve todas as nossas necessidades de aprendizado. Parece que está havendo um pequeno problema no áudio. Eu vou atrasar a minha voz um pouquinho e eu peço a vocês que definam aí se melhorou, ok? Regina, por favor, coloque no chat aí. Então vamos lá. Então é necessário adorar a Deus. O que vem a ser adorar a Deus? Procurar compreender a destinação. Procurar reconhecer-se como individualidade. Para compreendermos a missão. A missão que está nas nossas mãos realizar. A perfeição. Perfeição relativa. Porque a nossa perfeição absoluta ainda é inconcebível. Então devemos a cada dia avaliar as nossas obras, avaliar os nossos feitos, como se a fazer um pequeno diário, que para muitos pode parecer uma grande bobagem. Mas o diário, ele tem uma representação interessante. Por que fazer, ou para que fazer um diário? Para escrever apenas o que você fez durante o dia? No seu sentido puramente material, transitório? Não. É estabelecer na capa do diário a sua meta. A cada etapa, uma reavaliação. A cada momento, uma ressignificação. Os passos que foram dados. Os erros que vão motivar a uma nova atitude. Correção das imperfeições. E valorização dos feitos. De tudo aquilo que configura o nosso adiantamento. Então devemos ser misericordiosos na apreciação. E não fomentando a vaidade, que oblitere, que dificulte e que impeça a percepção dos sinais que devem chegar pela abertura do coração, porque é necessário abrir para que o sinal seja decodificado. Você tem que ligar o rádio para que estabeleça a sintonia, para que a gente registre as ondas que efetivamente estão batendo na nossa porta e que serão possíveis na assimilação e na prática. Esse ponto vai definindo um nível de consciência. Cada dia, uma nova etapa, portanto, um outro ponto de observação, de compreensão e de programação para novas conquistas, para o novo dia que vai se abrir. A adoração exterior não é o assunto que nos importa à luz do Espiritismo.
e muito menos a adoração das personalidades. Aliás, o Espiritismo, como uma interpretação, ou vamos dizer assim, o Espiritismo como uma teoria que consubstancia o pensamento de toda a humanidade nos tempos, o Espiritismo abre para nós, com muita propriedade, a necessidade de despersonalizarmos. Precisamos vencer o egoísmo, o orgulho, pois só assim abriremos o entendimento para o que é essencial. Não nos perdermos na forma, procurarmos sempre a essência. Com tudo isso, Paulo fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é essa expressão, ela é de um valor que suscita para a gente N reflexões. Abre aqui vários painéis. Primeiro, do consolo, a definir que Deus está dentro de nós. Porque se somos templo, o Espírito, sob o ponto de vista de uma celebração, numa catedral, numa igreja, é necessário que entendamos que cada departamento da igreja tem o seu significado. Então, a culminância é o altar, onde fica o sacerdote. Mas acima do sacerdote existe o princípio que norteia a celebração. Então, o sacerdote é um médium, um intermediário do pensamento que vem do mundo espiritual. Então, vamos agora tentar traduzir numa linguagem simples para a nossa intimidade. Vamos imaginar a nossa casa mental como um templo. Então, dividir a mente em 3 departamentos didaticamente nos ajuda. O andar superior poderia, nessa alusão, representar o altar. A casa das noções superiores, numa expressão utilizada por André Luiz, remontando a alguns aspectos da psicologia contemporânea. O superconsciente, o futuro, o campo da intuição. Mas temos o departamento do meio, que é o nosso consciente. É a realização que se dá pela análise, pela crítica, pela razão que vai nortear a vontade. A vontade que tem que dominar. Dominar o desejo e o medo. Aliás, isso nos remete a uma definição de Platão sobre coragem. Coragem é a ação que administra o medo e o desejo. Nem mais nem menos. Seja no medo, menos medo pode definir irreverência. Descuidado. Muito medo pode definir a inaptidão, a obliteração da caminhada. Da mesma forma, o desejo. O desejo por si só é importante. Menos desejo pode definir o quê? Frigidez, pode definir, vamos dizer assim, indiferença. O muito desejo pode configurar uma paixão que vai trazer malefícios. Aonde que entra o problema dos excessos. Então vamos voltando para o plano do consciente, que é a razão que precisa de administrar com conhecimento, com prudência, a vontade, sendo que a vontade é o impacto determinante que vai administrar o inconsciente. Estas teorias, elas surgiram no início do século XIX com um francês, Manet de Biran, o pai da psicologia experimental
que foi um dos principais precursores do Espiritismo. Fica aí algumas notas que vão, por certo, suscitar futuros estudos. Continuando. Então, a vontade tem que administrar o inconsciente, ou subconsciente, ou o passado, as tendências, a bagagem que trazemos das memórias de vidas pregressas. Observemos bem. Eu volto a perguntar, o áudio agora está chegando mais próximo do vídeo? Por favor, me dê um retorno. Continuando. Então o templo, ele nos traz muitas reflexões. Ele abre para nós muitos painéis, para que a gente tenha calma, prudência. E quando utilizarmos os recursos da psicologia moderna, entender, ou dos estudos da própria psique em todos os seus departamentos, verificarmos que são importantes as terapias, mas elas não são suficientes se não compreendermos, no nosso caso espírita, a teoria moral espírita, que nos coloca diante da importância do livre-arbítrio, da consciência, da necessidade de entender as coisas básicas do espírito, das nossas necessidades como seres espirituais, para que as nossas escolhas ou o amor ao dever seja desenvolvida para que a prática, o trabalho, a realização seja a terapia mais expressiva, de maior valor. O nosso querido, o nosso benfeitor, eu fui ler o chat e perdi o raciocínio. O nosso benfeitor, Paulo de Tarso, junto com os espíritos que operaram com Kardec, desenvolveram reflexões importantíssimas sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Embora nós costumamos levar esta reflexão para o ponto de vista da beneficência, fica o convite para a gente estudar um pouco mais a teoria espírita, porque ela, pelo que a gente observa, ela é desconhecida, porque a gente tem os elementos, mas eles estão esparsos e a gente tem muitas dificuldades de reuni-los para sintetizar e entender que a moral espírita, o objetivo do espiritismo é exatamente nos colocar diante da operação, porque o espiritismo traz uma teoria importante sob o ponto de vista da psicologia do espírito imortal, não preso apenas na psicologia do eu, do ego, mas abrir os olhos para a psicologia interativa entre os seres, que vão fomentando um trabalho de socialização, de entrega, de uma comunicação operacional no dia a dia com o semelhante, para que aprendamos com o outro a vencer os nossos próprios limites. Não é mesmo? Porque tudo isso vai nos auxiliar, meus queridos amigos, vai nos auxiliar. Agora eu acho que vai dar certo, Regina. Por favor, olhe para mim se o áudio agora vai ficar mais próximo. Porque a gente está com um problema possivelmente de internet. Então vamos voltar. Vai, na verdade, nos auxiliar a libertar do nosso egoísmo. Esse é o ponto. Trabalhar com o semelhante nos ajuda a domar as más inclinações, porque o outro vai nos dizer, o outro vai apontar os nossos limites. Então devemos olhar para o semelhante fraternalmente como um aprendiz, como nós outros, que está nos auxiliando
no que mais nos importa compreender o valor desse templo, esse templo sagrado que todos nós representamos. Então Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois bem, nós vamos então, porque o nosso tempo nas cartas de Paulo é menor, não dá para a gente abrir demais reflexões, mas nós vamos fazer o seguinte, porque inclusive essa questão do áudio acabou me tirando um pouco do centro essencial dos reflexos aqui do estudo, como afirma Emmanuel. Eu vou convidá-los para anotar e estudar em casa. Nós vamos convidá-los para abrir o livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na lição de número 30, intitulado Educa. Vamos lá. Emmanuel interpreta: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Observemos. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Educa e edificarás o paraíso na terra. Então, Emmanuel nos convida a todos
de uma forma muito especial para que aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestar o próprio Criador. Esta expressão ainda nos convida a voltar no texto citado do diálogo de Jesus com a samaritana, porque nós vamos passando um pouco adiante, aliás, no capítulo 5 do próprio Evangelho de João, nós vamos encontrar um texto belíssimo que a gente costuma ler e não compreender. O texto é intitulado Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Vamos aproveitar essa oportunidade, nós temos alguns minutinhos, para fazer um esforço na interpretação do Evangelho, sobre esse ponto de vista que está sendo dinamizado nesta noite. E eu espero que esteja sendo agradável e instrutivo para todos. Ele diz assim, vamos lá. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo. Depois que ele curou o paralítico de Betesda. Observem bem, ele curou e os judeus o perseguiram. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, que era o dia santo, que não podia ter nem curas, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ufa! João sempre nos projeta aos páramos. E aí a gente tem que descer para o vale com muitos desafios para interpretar. Pois bem, a gente lê o texto no pé da letra, a gente fica assim, Jesus está falando de Deus, que ele foi enviado por Deus, né? Que ele, na verdade, fazia tudo em nome de Deus, que ele sozinho não podia fazer, mas tudo que ele faz é para glorificar o Pai que o enviou. Aí ele está dando uma lição de despersonalização, de humildade. Eu sozinho não posso. Não é assim que a gente tende a levar a interpretação, sob o ponto de vista histórico, admirando estes momentos singulares de Jesus? O que acham de buscarmos Emmanuel de novo? E o Emmanuel falando que
o templo de Deus, interpretando Paulo, né? Logicamente, nós acabamos de fazer a leitura, que o templo de Deus, né? O templo de Deus está dentro de nós. E que nós estamos em luta para purificar esse templo. E que todas as obras que fizermos, nós vamos glorificar o Pai. Então nós podemos, sem nenhuma ilação assim inapropriada, ilusória, imaginativa, mas nós podemos adequar perfeitamente esta passagem de Jesus sob o ponto de vista da nossa própria intimidade. Porque o Pai, vamos posicioná-lo na nossa casa das noções superiores? Então Deus está no seu superconsciente. Todas as vezes que você olhar para Ele, Ele vai dizer. Ele vai intuir. É o seu futuro. Mas ao mesmo tempo é o potencial que está dentro de você. Fomos criados simples e ignorantes, ok? Para desenvolver a consciência, a inteligência, o moral, a perfeição, ok. O Espiritismo respalda essa reflexão. Mas vamos também pensar o seguinte, que todas as vezes que o Pai envia uma mensagem e ela é decodificada, quem vai operar é o Filho, é o seu eu, é a oportunidade. E se você procurar uma sintonia fina, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela humildade, desenvolvendo os potenciais de virtude, cuidando das imperfeições, ao mesmo tempo arregimentando os recursos interiores para curar as enfermidades. Lembram que ele acabou de curar o paralítico. Os judeus foram persegui-lo. O que nos persegue? O que nos rouba? O que nos tira? O que tenta nos impedir? A não ser as nossas imperfeições. Porque elas são sagazes, elas são sutis, elas são muito bem arquitetadas, muito bem elaboradas. Então as imperfeições, que na verdade é a manifestação do nosso intelecto personalístico, é esse Beto, essa Maria, esse ser que está ajustado num plano materializado, e por isso é que as pedras do templo serão derribadas, para que eu possa reconstruir em novas bases. Nós vamos vivendo os desafios do caminho, exatamente para que a gente entenda que aonde estamos de passagem. Com quem convivemos? Convivemos por um tempo. Porque o que realmente vai permanecer, guardem essa frase, meus amigos, das cartas de Paulo. Jesus, por sinal, muito legal, porque as inspirações estão chegando aqui dos amigos espirituais. Aqui no próprio capítulo 4, Jesus vai dizer assim, que uns semeiam e outros colhem. Que ele envia a cada um para ceifar. E que tudo muda, tudo se renova. A única coisa que permanece é o que vem do céu. Ou seja, o que nós nunca vamos perder, que o ladrão não vai roubar, a traça não vai corroir? As aquisições, os valores morais, virtudes, a cultura. O que o sagrado motivou e você realizou, isto você jamais vai perder. Mas observe que nós, ao invés, né, inadvertidamente, nós ficamos muito mais enamorados do que é imperfeito, do que é passageiro. E o que é imperfeito?
o que causa imperfeição. Então, quando nós perdemos o foco da mensagem que está chegando para trabalhar com a mensagem que favorece o nosso ego, o ego inferior, não é? No seu sentido de vaidades, de egoísmo, de orgulho, nós não estaremos refletindo a beleza do sagrado, que é o objetivo, da luz. Então o Emmanuel, na lição, veio nos chamar a atenção sobre a importância da educação. Precisamos de nos aprimorar. Então, eu não tenho aqui uma imagem pronta para vocês, mas eu vou pegar um símbolo. Eu gosto do símbolo, o que ele facilita para mim. Vou projetar aqui. Isso aqui simboliza uma pirâmide, certo? A pirâmide dá uma ideia legal da evolução. Isso é um estudo antigo. Então vamos lá. A pirâmide representa a descida da luz nas 4 faces. Mas você registra a pirâmide, deixa eu pôr ela no branco aqui, que vai ficar mais visível para vocês. Pois bem, aqui. Vamos lá. A pirâmide, ela representa... Nossa, mas eu estou com uma habilidade assim, 0. A pirâmide representa a descida da luz, se manifestando nesse tríplice aspecto, né, do número 3, que podemos chamar aqui do espírito, matéria, Deus, espírito, matéria, do espírito, perispírito, corpo físico, a descida para a reencarnação. Ok. Abaixo da pirâmide, imaginemos um rio. Aí, como a gente está na pirâmide, vamos para o Egito. Rio Nilo. As águas do rio representam a reencarnação. Então, o espírito reencarna, desce a matéria, porque espírito e matéria são distintos. Embora existam teorias que dizem que o espírito vem da matéria, isso não tem nada a ver com o espiritismo, embora tenha forçações de porta. Mas vamos que vamos. Isso é acessório. O que vale é o seguinte: o rio, a ideia é que ele reflita a luz da pirâmide. Ou seja, bate o sol e ela tem que refletir nas águas. Como é rio, a reflexão vai ser toda turva, toda complicada. Então nós temos que aprender a posicionar no trabalho diário, cuidando dessas sombras todas sem forma, para que estas formas elas comecem a representar com dignidade, com perfeição, a totalidade da pirâmide. Quando o espírito, nessa caminhada de centenas e centenas de milhares de reencarnação, conseguir, o que na verdade o espírito vai fazer? Ele vai construir essa pirâmide, e para que essa pirâmide reflita na água, ela vai ser refletida de cabeça para baixo. Concorda? E a ideia é que ela reflita numa água que esteja límpida e calma, ajustada, para que a pirâmide fique na sua totalidade na água. Então, se a gente, que pena que eu não tenho a imagem pronta, mas se a gente pega a pirâmide e faz um movimento invertido e conjuga a pirâmide de cabeça para baixo com a pirâmide de cabeça para cima, nós vamos encontrar o símbolo da estrela de 6 pontas. A estrela de Davi, ou de Salomão, como queira. Então existe um símbolo muito interessante, que reflete exatamente o que Jesus está dizendo. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A definir que nós vamos honrar a Deus, na verdade, sendo o representante do Pai com toda a legitimidade, com toda a boa vontade, em busca da plenitude, em busca da perfeição, que, sob o ponto de vista espiritual, não tem nada a ver com as aquisições que favoreçam, que encantem os olhos, os homens, o mundo.
mas que façam luz na própria intimidade. Então a gente observa, nos grandes exemplos da história da humanidade, os grandes mestres, os chamados iniciados, são aqueles que apagaram-se, que abriram mão das posses do mundo, para que fizessem a aquisição do Espírito. Somos todos filhos do Pai, como afirma Márcia. Filhos do Pai, sob o ponto de vista da misericórdia, do Pai que se manifesta para a humanidade através das leis da natureza, e é assim que o Espiritismo pode ser considerado religião, sob o ponto de vista do estudo das leis naturais, que inclusive tem a ver com o coração, mas tem a ver também com o cosmos, porque na verdade nós somos filhos quando integralizados com a natureza. Então, assim o Espiritismo tem a conotação da religião, que para alguns poetas chegam a afirmar que é a religião cósmica do amor e etc. Mas, sob o ponto de vista mais simples, podemos dizer que é a integralidade, que se dá pela individuação, pela individualidade, mas sem perder o plano da interação. Deu aí? Então, consciência do que és, do que virás a ser. Isso é importante. E não do que temos ou que obteremos. Isto para nós, num estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, com todo o respeito, tem os seus valores na Terra, mas sob o ponto de vista espiritual, sem qualquer ideia alienante ou de desconexão com as coisas da horizontal, que são importantes, mas elas não podem ser o objeto principal. Então, se eu tenho este microfone, essa câmera, esse computador, a internet, eles não são mais importantes do que você e da oportunidade que eu estou tendo de trabalhar. Quando eu substituo o acessório para o primordial, eu estou adulterando, eu estou conspurcando o que é divino. E estou deixando o sagrado, porque o sagrado, repito, é a função que dá sentido. Como o sentido de uma circunferência em torno de um centro. Então, voltando, a circunferência é a órbita, é o périplo, em torno do centro, o ideal. Esse ideal é que vai nos motivando. Que tenhamos em Jesus a luz que dá sentido à filosofia, à sabedoria. E assim, podemos concluir a nossa noite pensando numa águia, alçando um voo em busca da perfeição. E essa águia vai definindo para nós a importância do equilíbrio das suas asas. A asa do saber e a do sentimento. O sentimento e a razão. Que beleza. Meus amigos, eu vou ler um comentário de uma companheira no chat, que é a Kátia, que está dizendo: meu pai me ensinou a fazer estrela assim. Que delícia! O Beto me fez lembrar de uma das pouquíssimas coisas que lembro de meu pai. Poxa, Kátia, você com isso nos sensibiliza. Quem sabe o seu pai foi quem me inspirou a tentar aqui, com toda a falta de habilidade, projetar uma imagem da estrela de Davi. Eu vou ver se eu adquiro para trazer aqui, em alguns estudos a gente projeta. Lembrando que os símbolos, eles são apenas para recursos didáticos
porque nem sempre eu tenho habilidade ou eu tenho, vamos dizer assim, tempo para preparar um estudo com os recursos que possam dar mais eficiência ao trabalho. Eu peço desculpas, mas vocês que nos acompanham semanalmente sabem que praticamente uma palestra por dia. Os desafios profissionais, familiares, livros sendo trabalhados, os atendimentos espirituais que a gente não abre mão de fazer, a nossa oportunidade de ter contato com os nossos companheiros de jornada. Enfim, a tarefa, ela define para nós sempre uma demanda muito intensa. Então eu conto com a compreensão de vocês. Nós somos amadores, geralmente não temos, nem sempre nós temos uma equipe que nos dê suporte sob o ponto de vista material, físico. Então nós vamos tocando o barco, como dizia o Boechat, e o barco de Jesus a gente não toca, né? Nós vamos sendo tripulantes, porque ele que é o nosso nauta. E é assim que nós nos estimulamos, porque o amor do Cristo nos constrange, o amor do Cristo nos preenche, o amor do Cristo nos inspira, o amor do Cristo nos ensina, o amor do Cristo nos espera, o amor do Cristo nos liberta, o amor do Cristo nos consola, o amor do Cristo nos abençoa. E que este amor abençoe, envolva a todos vocês que estão conosco, alimentando a audiência dos nossos singelos contributos de interpretação muito acanhada, mas feita com um interesse único. Primeiro, do crescimento nosso, que é uma oportunidade fabulosa, e também por fomentar, por alimentar, por engrossar essa corrente do bem, fazendo amigos. Se a gente fizer amigo, já é o bastante. Porque com um amigo do lado, com certeza, como afirma o poeta Beto Guedes aqui das nossas Minas Gerais, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 sempre é 1 mais 1. Assim que é a ideia de nos tornarmos sal da terra. Valeu, agradeço de alma e coração, portanto, encerro pedindo que vocês se inscrevam no canal da RAI, no canal Gênese, compartilhem o vídeo, dê um like e vamos que vamos. Amanhã estaremos ao vivo, direto da Casa de Kardec, com mais um estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, ou como alguns preferem, a obra fundamental. Um beijo no coração, uma boa noite para todos, que tenhamos muito mais oportunidades de debater e sentir, de aprender com estes benfeitores da vida maior. Ave Paulo de Tarso, Ave Cristo, ave o amor e a luz. Valeu.